nossa prece de elevação. Convido a todos a fecharem os olhos nesse momento, fechando os olhos para o mundo e abrindo nosso coração, para que as palavras do Evangelho de hoje possam tocar profundamente a nossa alma e assim nos auxiliar no processo de iluminação. Convido a todos a sentir toda essa atmosfera de paz que já vai fazendo presente no ambiente onde nós estamos, respirando suavemente essas energias, sentindo o amparo e o amor dos nossos mentores, dos anjos protetores, que estão sempre conosco nessa jornada, nos auxiliando, nos guiando sempre aos melhores caminhos. Elevando esse pensamento ao alto, vamos saudando com muito carinho, com muito amor, a nossa amada Mãe, Maria de Nazaré. Mãe, como crianças espirituais que somos, pedimos que nos envolva com o seu manto de paz e tranquilidade, nos ajude a acessar o amor maternal, o amor incondicional, e juntos de Ti, possamos ser conduzidos ao nosso amado Mestre Jesus. Mestre, aqui estamos reunidos para vivenciar e aprender, trazer aos nossos corações o vosso Evangelho, que é o caminho, a verdade e a vida. E através dos teus ensinos, sentimos a felicidade, contemplando o nosso coração e a nossa vida. E assim, diante desse universo de amor, de paz, saudamos ao Pai Criador de tudo e de todos, centelha divina habitando o nosso coração. Como gratidão, louvor, possamos dizer a oração ensinada pelo Cristo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita sempre a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na mesma medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças ao amor do Cristo. A preleção de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a maternidade. É também uma referência ao Dia das Mães. Vamos fazer uma reflexão, uma homenagem, uma singela homenagem, na verdade, para as mães. Porque é através da maternidade que a gente vai reproduzir o milagre da vida, a grandeza da criação. Então, eu vou conversar um pouquinho sobre o amor maternal. Independente da geração da vida, o amor maternal está presente em todas as criaturas, em todas as pessoas. Até mesmo os homens, né, desenvolvem esse amor maternal dentro dos animais. A gente vê essa ligação profunda. E é em cima desse sentimento que nós vamos trabalhar um pouquinho, refletindo o que é esse amor maternal, como ele se manifesta na nossa vida. Esse amor que acolhe, é um amor que nutre, é um amor que abraça, é um amor que também liberta, é um amor que traz a fonte da nutrição para a nossa vida. Então é através desse sentimento que nós vamos trabalhar. A maternidade, tanto quanto a paternidade, são importantes, porque a gente recebe a oportunidade de Deus de conduzir um espírito. Seja pequenininho, a gente vai sempre orientar. Nós temos a tutela de cuidar desse ser que foi destinado ao nosso coração. Muitos livros espíritas relatam essa conexão é tão forte, tão profunda, que até antes mesmo da concepção já existe esse elo entre os pais, entre o filho que vai nascer, principalmente a mãe. A mãe se conecta profundamente. E é ali também que eles vão traçar os desafios. Essa união é bem forte e transcende, vai para todos os momentos da nossa vida. Então esse é um sentimento muito forte.
O amor maternal, o instinto maternal é tão bonito, tão profundo, que a mãe, só de olhar o filho, ela reconhece os seus sentimentos. É esse olhar emocional. Eu sei como meu filho está. Pode estar à distância, mas eu sei que ele não está bem. Tem algo no meu coração que diz que alguma coisa está acontecendo. E realmente, esse instinto é tão forte que a criança, quando pequenininha, né, a mãe às vezes está amamentando, aquele cansaço, ela fala, acordou. E a criança nem acordou, passa um segundinho, aí que a criança acordou. É um antes, ela consegue trazer essas percepções. Tudo isso é esse instinto de proteger, de amar, de cuidar. É muito forte. Então, é uma força imensa que rompe todas as barreiras aí para se manifestar. Então, esse é o amor maternal, esse amor que nutre, que cuida, que acolhe, que direciona. Cada uma de nós tem isso forte, independente de ser mãe, independente de gerar a vida. Nós temos esse sentimento profundo. Eu falo que esse sentimento é tão nobre e tão bonito que é uma das manifestações mais puras do amor. Como que nós vamos perceber que a gente tem um amor? Quando a gente se dedica, quando a gente cuida, quando a gente observa, quando prestamos atenção nos pequenos detalhes. Tudo isso é o amor manifestado. E muito mais forte nesse laço da maternidade, esse laço maternal, tá? Chico Xavier falou que a oração de mãe arrebenta as portas do céu. Quanto isso é forte. Alguém duvida, né, dessa força, desse amor das mães? Onde a gente pode ver esse exemplo de mãe se manifestando? Eu acho que cada um que está aqui presente tem uma história bonita para relatar. Ó, minha mãe fez tal, fez isso, minha mãe desbravou, minha mãe trouxe, graças à minha mãe eu consegui isso. A mãe está sempre à frente. A mãe sempre direciona. Percebemos muito isso as mães que visitam os filhos nas penitenciárias. Às vezes a esposa, outras pessoas vão se cansando, mas a mãe não desiste, ela continua. Vamos perceber também mães que acompanham os filhos desde pequenininho, às vezes passando por processos difíceis no hospital, e a mãe está ali. Muitas vezes, mães de filhos especiais, muitas vezes o pai acaba abandonando e a mãe permanece até o fim. Mães que fazem ação social porque perderam um filho, desbrava, vai em busca a verdade, está ali junto, presente. Mães que incentivam os seus filhos a estudar, a crescer. Mães que percebem a potencialidade dos seus filhos e lançam eles para uma jornada. Então tem a mãe do Daniel Dias, o atleta paralímpico, nadador. Ele é cotoco, né? Tem a parte de baixo e os bracinhos. Então, ela ficava triste de ver que ele não podia nadar, jogar futebol. E aí ele via todas as crianças brincando e ela com o coração entristecido. E aí ela teve a ideia, vou levar ele para natação. Quando ela leva ele para natação, o professor chega pertinho dela e fala assim, olha, eu acho que nadar seu filho não vai poder também. E ela, muito segura de si, ela falou assim, olha, não sei o que você vai fazer. Eu só sei que eu quero que você jogue ele na piscina e ensina ele a nadar. Ela nem titubeou. E aí ele começou a desenvolver, nadar muito bem, se destacar. E hoje tem um monte de medalhas nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas. Isso mostra muito a bravura da mãe. É essa mãe que passa à frente. É essa mãe que sabe o potencial do seu filho. E essa também é a energia da Mãe Maria. Por isso que tem muito as orações, Maria passa à frente, porque ela rompe essas barreiras. É o amor de mãe
que reconhece a potencialidade, a energia sagrada no filho. Você pode olhar, mas a mãe reconhece, ela sabe perfeitamente, em essência, quem é meu filho. É esse o amor maternal, é esse olhar. Jesus Cristo olhou para toda a humanidade e teve esse olhar maternal. Olhou nós como os filhos pequeninos que somos em processo evolutivo e falou: vocês são deuses. Pode fazer como eu faço ou até mais. É esse olhar que penetra profundamente a alma. É esse olhar de mãe que consegue identificar ali uma grande potencialidade, independente do externo. Ela crê, ela confia. E são essas as mães que vivem a fé ensinada pelo Cristo. São as mães que removem as montanhas, que desbrava. São as mães que levam a fé na produção do seu amor. E aí, o bonito, ser mãe, é descobrir que o coração é um espaço infinito. E quanto mais se ama, mais amor cabe ali. É aquela famosa frase: coração de mãe sempre cabe mais um. Porque a mãe consegue ter essa abundância, a mãe consegue trazer essa força, essa potencialidade. E isso é muito bonito. Nesse dia, tem algumas pessoas que vão se entristecer um pouquinho, porque a data remete à lembrança da mãe, e tem as mães que já estão na pátria espiritual. Aí eu quero deixar um recadinho muito bonito, que é assim: as mães, aonde elas estão, elas ouvem as nossas preces, os nossos pensamentos. Porque todos nós aqui, parte da mãe fica na nossa memória afetiva, dentro do nosso coração. Às vezes somos até um pouco parecidos com os nossos pais, com as nossas mães. Então, parte ali está forte no nosso ser. E é isso que é bonito. Não se desconecta. Aonde a mãe estiver, se você elevar uma prece nesse momento, imaginar uma linda flor sendo entregue a ela, ela se alegra e receberá. Nesse dia, é para a gente ter uma memória afetiva saudável. Não trazer tristeza, porque o que nos separa é só o corpo da matéria. O pensamento, a ligação com o amor, com o coração, está firme e forte. E a mãe quer que o filho seja feliz. A mãe quer que o filho se alegre. A mãe quer olhar para o filho e falar assim: valeu a pena. Então precisamos elevar o pensamento de muita fé também. Ensinada por várias mães, é essa fé bonita. E também aqueles que estão um pouquinho distantes da mãe, seja porque moram numa região distante, liga, faz uma videochamada, manda um pensamento, tenha a oportunidade de ter a mãe do lado, agradeça. É profundo esse amor. Às vezes o ser humano tem muito hábito de só dar valor quando perde. Vamos ter essa consciência, vamos aproveitar ao máximo. E as mães que têm os seus filhos do ladinho, vamos aconchegar esse espírito, vamos orientar, vamos trazer o discernimento, vamos trazer a luz mesmo do amor, do entendimento, vamos guiar. E para aquelas pessoas que têm uma memória afetiva com a mãe de dor, né? Que precisa ir passar um pouquinho, minha mãe me abandonou, ou minha mãe não foi a mãe que eu gostaria, me maltratou demais, vai ter aí. E eu peço assim, usa o bálsamo do perdão. Ninguém consegue florescer se não superar os espinhos. Então, aquele que tem uma memória triste da mãe, usa esse bálsamo, porque o amor também caminha junto com o perdão. Perdoa. Às vezes, essa mãe teve uma vida difícil,
talvez se perdeu durante algum caminho, mas ela vai ter um dia um entendimento. Hoje, o que eu posso fazer é perdoar e agradecer pela vida que me foi concedida. Não recebi esse carinho, essa ternura, mas não fiquei desamparado, eu tenho certeza. Ou veio vó, ou veio tio, ou veio uma pessoa, sempre foi direcionado pessoas importantes para o nosso caminho, para a nossa vida. Esse amor maternal está ali forte, presente em outras figuras. E perdoar é uma das maneiras mais profundas da gente expressar a gratidão pela vida. Jesus foi o exemplo do amor e também do perdão. E eu quero que, se dentro do coração de vocês existe alguma coisa a ser machucando, use o bálsamo do perdão. Faça uma oração. Orai, né? E essa oração vai aos poucos curando o nosso coração e libertando também aquela pessoa. E aí a gente percebe o amor maternal manifestando de várias formas. É mãe de coração? Quantas mães de coração a gente teve na vida? Aquelas pessoas que foram fundamentais no nosso crescimento, na nossa evolução. Mães de pet? Mães que cuidam dos animaizinhos com todo carinho, com todo amor. Mães espirituais, dentro das religiões afro, né? Até falam mãe de santo, traz aquela proteção, guia os filhos espiritualmente. Então, a mãe está sempre em todas as questões. Pais que são mães, pais que cuidam, zelam, trazem. Então, esse amor maternal está presente em tudo e em todos. Falando de mãe, a gente não pode esquecer uma mãe numa dimensão maior, a mãe natureza. Nosso planeta Terra é a mãe que nos acolhe dentro do ventre, que dá a oportunidade da gente estar aqui, dá todo o alimento que a gente precisa, dá todo o calor que nós necessitamos, passa pelas estações. É uma mãe que vem realmente no seu útero nos nutrir, nos amar. Somos amados por essa energia. E aí eu vou falar um pouquinho da Mãe Maria. Mãe Maria é o amor incondicional. A parte mais bonita da Mãe Maria, que eu quero que a gente fique na nossa vida, no nosso coração, é assim. Ela desenvolveu uma maestria muito grande entre vínculo e fusão. Ela tinha um vínculo muito forte com Jesus, uma fusão de alma, que é esse amor que eu falei até agora. E por outro lado, é um amor também que deixa ir. É um amor que nutre qualidades únicas em outra pessoa. É um amor que nos momentos mais difíceis ela entendeu. Antes dele ser meu filho, ele é dessa humanidade. E o mesmo nós devemos fazer com os nossos filhos. Nós vamos nutrir, nós vamos fundir a nossa alma naquela criança, naquele ser. Vamos ter um vínculo profundo. Mas a gente precisa entender que eles são seres únicos e especiais. Que às vezes a gente precisa deixar ele ser quem ele é. A gente precisa entender que o amor demais prender também sufoca. Então é preciso ele dar a liberdade para ele escolher a profissão. Vou olhar, vou nutrir, vou acompanhar, vou direcionar, mas não vou viver a vida dele. É o que mais angustia as mães hoje, é essa angústia. Às vezes o filho está lá, já tem a família dele, a jornada dele, e a mãe está se angustiando. Precisa passar pelas experiências. Precisa sair do casulo para ter as asas, para sair voando. Então a gente tem que entender. E aí a gente vai aprender também que o amor de mãe é maternar-se, cuidar de si.
A mãe tem que estar bem forte, bem nutrida, para ela dar bons frutos para os filhos. Se ela se esquece, se ela se anula, ela só vive em função dos filhos, ela também vai se enfraquecendo. E quanto mais enfraquecida fica, menos frutos ela produz. Eu preciso que a mãe esteja à frente. Para estar à frente, eu preciso estar fortalecida. Para estar fortalecida, eu preciso cuidar de mim, maternar-me, cuidar da minha energia, cuidar de mim como um ser importante que eu sou. E é nesse trabalho que vem esse cuidado. Esse é o amor de mãe. Então, que a gente possa sempre lembrar. É vínculo, é fusão. É deixar ir e nutrir qualidades de um ser único. Eu vou entender meu filho. Vou estar junto com ele. Eu vou direcionar, mas o caminho e o passo é dele. Por isso que é tão importante a educação. Vou deixar uma reflexãozinha que fala exatamente isso de Madre Teresa. Ela disse assim, ó: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do amor, ensinado e aprendido. O amor, a sementinha do amor, sempre vai florescer. Então, a gente vai ensinar os nossos filhos a esse caminho do amor, o nosso legado. E aí ele é livre para escolher. E a consciência nossa de que esse amor foi plantado. E todo amor plantado vai florescer. Essa é a certeza absoluta. Essa é a certeza que Cristo, quando veio a essa humanidade, vim deixar o Evangelho. Tenho certeza que toda a humanidade irá florescer. Esse é o amor maternal, vindo do Cristo, vindo da nossa mãe, contido em nós. Todos nós temos em abundância. Só falta trazer para o nosso dia a dia, manifestar com muita alegria e com muito discernimento. Era isso que eu tinha para falar, essa reflexão. Então eu convido a todos nesse momento a fecharem os seus olhos, para que esse amor divino e sagrado da nossa Mãe Maria recaia sobre nós, nos auxiliando nesse momento. Vibramos por todos os corações das mães, que elas sintam o perfume das flores de Maria, que possamos superar todos os espinhos e nos mostrar belos e iluminados como as flores do teu jardim, Mãe. Essa energia percorre os nossos lares, percorre todos os locais, passando por todos os seres, passando também por aquelas mães que choram, acalentando esses corações. Vibramos pelas mães que estão na pátria espiritual, que nesse momento essas mesmas flores sejam entregues a seus corações. E assim, toda a terra sendo iluminada nesse amor maternal. Envolvemos a todo mundo um abraço caloroso, energias positivas, e assim essa terra vai ganhando um brilho, uma luz intensa, nesse rosa bendito que vai iluminando, acalentando todos os corações. Nesse momento, elevamos o pensamento
ao amado Mestre Jesus, a Deus Pai, que é Pai e amor, esse amor que se manifesta em tudo e em todos. Vibramos pela nossa semana, vibramos por esse dia tão lindo que abre um portal de muitas energias, que possamos estar receptivos a esse fluxo e damos graças a Deus por estarmos aqui. E que o nosso domingo seja um domingo iluminado. E assim seja.